Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto, entre outros, que é de interesse direto de nós mulheres, mas também dos homens, das nossas famílias e da sociedade em geral. É a respeito da psicopatologia da mulher, mais especificamente falando. Nos anos 1980, no meio dos anos 1980, eu publiquei um livro chamado As Mulheres no Divã. Esse livro traz uma análise, da nossa psicopatologia, mais especificamente a como a mulher reage, qual é a patologia básica da mulher. Por acaso nós temos uma patologia, uma manifestação idêntica do homem? Se não, qual que são as diferenças? E em que medida a nossa patologia é influente na sociedade? Normalmente, as pessoas tendem a analisar a mulher como sendo sexo frágil. A mulher, ela seria mais ou menos uma oprimida da sociedade, ela teria, assim, menos direitos do que os homens, mais obrigações, maior índice de responsabilidades com os filhos, com a casa e agora também com o trabalho. Seria, assim, uma maior vítima de investidas masculinas, tanto no sentido sexual, como de agressões, violência, injustiças, perseguições. Enfim, a mulher é sempre considerada como, numa comparação, ela seria um elemento de fragilidade que precisaria de proteção. Por isso, muitas vezes, maridos, pais, irmãos, filhos costumam ver a mulher meio com uma aura de santidade, assim, uma aura meio de imaculada, comparando as mães e as familiares, assim, até meio uma imagem de santidade como Nossa Senhora, assim, a Madonna, Bom, o que eu verifico na minha experiência de psicanalista não é bem isso. O que eu verifiquei na minha experiência é que a patologia da mulher, ela não só é tão grave e perniciosa quanto a do homem, como muitas vezes pode ser ainda mais grave. Em que medida? Porque ela está mais disfarçada, mais dissimulada do que a do homem. Costuma-se fazer uma série de análises, de críticas a respeito da conduta criminosa do homem, da conduta de violência, dos vícios, da corrupção, das agressões, mas pouco se fala nesse sentido da mulher. Por quê? As nossas armas não são as mesmas das masculinas. Nós normalmente não usamos, armas de fogo, armas brancas, como se diz. Nós não temos músculos muito fortes, até pode-se dizer, poderia ser uma proteção da própria natureza. A mulher não pode ter tantos músculos quanto o homem, porque uma mulher furiosa causaria muito mais dano do que um homem furioso, muitas vezes, pelo grau da sua raiva, que pode chegar a raiva de uma mulher. Então, eu procurei fazer aqui uma análise, não somente uma crítica à mulher, evidentemente, eu não falo somente dos nossos defeitos, mas eu procuro ressaltar a urgente necessidade de que nós nos conscientizemos dessa nossa patologia caracteristicamente feminina, para que nós possamos sair desse estágio, assim, uma condição cultural propriamente dita, porque são pouquíssimas as mulheres que conseguem galgar uma posição merecidamente de expressão, de construção na vida social, de reconhecimento social. Então, eu poderia dizer que basicamente a inveja feminina se situa na sua inveja e na sua capacidade de usar dessa inveja e de intrigas e de manipulações de uma forma muito dissimulada para conseguir os seus fins, que
então não são lá muito louváveis e nem muito construtivos. Só que nesse combate, nessa competição que a mulher estabelece contra o sexo oposto, desde pequenina, alimentada pelas mães, pelas tias, pela sociedade, pelos romances, pelos filmes, essa suposta fragilidade e essa competição, ela acaba usando então e desenvolvendo recursos muito hábeis para agir por baixo do pano e por baixo dos bastidores. O resultado não tem sido muito bom. A gente nota que quanto mais poder a mulher está conseguindo na vida social, deveria, né, haver uma melhoria da sociedade, deveria haver uma melhoria na ética, nas virtudes, no afeto, mas o que a gente verifica é que a sociedade está dia a dia com maiores problemas, inclusive problemas de relacionamento, maior número de divórcios, maior número de desajustes, crianças mais desorientadas, e parece que o homem é sempre o vilão da história. Esse estudo que você fez sobre as mulheres, né? Há praticamente quanto tempo, né? 20 anos atrás. Quase 20 anos. Eu acho que é um estudo muito importante, porque é a primeira vez, né, que uma pessoa ela diz a verdade, né, sobre a conduta feminina, porque geralmente, como você falou, né, a sociedade é construída pelo homem para o homem. Quer dizer, a sociedade não é construída para as mulheres, para os artistas, para os intelectuais. Então, por que a sociedade é assim, né? Então, vamos tentar, no programa de hoje, deslindar essa questão. Então, veja esse cartaz que eu pus aí, para os senhores recordarem que a sociedade não foi organizada em benefício dos artistas, intelectuais e das mulheres, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a mulher, representando o belo, né? A beleza, também por causa, certamente, da inveja das outras mulheres e do homem. Principalmente das outras mulheres. A mulher foi alijada. Agora, de outro lado, a Cláudia falou muito bem, né, que a questão da mulher é mais localizada na inveja, né? A inveja feminina, principalmente do homem. Aliás, foi a grande descoberta do Freud, dizendo que o maior problema da mulher seria a inveja. E do homem, isso eu digo, o maior problema é a soberba, né? A arrogância. Então, tudo isso estaria escondido, principalmente a problemática feminina, porque a mulher não participa da estrutura social como o homem é obrigado a viver. Então, tem aquele famoso esquema, né, o iceberg. Vamos ver na tela aí notem que, na opinião de todos os terapeutas, o bem, a sanidade está naquela pontinha do gelo e o mal lá dentro, né? A patologia, toda essa montanha de gelo no mar que afunda os navios. Veja um outro quadro depois desse aí que ilustra bem, tá vendo? O iceberg é mais ou menos assim. Essa é uma foto mesmo daquela montanha de gelo que afundou o Titanic, como fala, Titanic, né, em português. Então, o que eu quero falar com isso é que aquilo que é mais escondido é o mais perigoso, né? De maneira que a arrogância do ser humano, que se manifesta, por exemplo, no poder, que o homem faz guerras, organiza máfias, ele explora os outros. O homem tem muito esse problema. E a mulher tem mais o da intriga, como fala, né? Dr. Kepp, questão o senhor da pode língua. notar o seguinte, tem um ditado que diz que por trás de cada grande homem existe uma grande mulher. E por trás de cada bandido também existe uma mulher que o preparou e o instiga e o apoia para isso. Isso sem dúvida. Então, meu esquema sobre a formação da personalidade é o seguinte, aí veja, que
o que existe na estrutura do ser humano é ali do lado esquerdo o sentimento, né, o amor, que seria a teologia. Depois a razão do lado direito, né, é o raciocínio, é a razão, é a filosofia. E lá em cima, a beleza, né, a estética, as artes. Agora, essa terceira parte é que falta na sociedade, porque se os senhores verificarem, né, a parte estética é sempre desprezada na vida social. De maneira que, não sei o motivo, mas provavelmente a questão da beleza causa mais inveja. Então a questão da beleza é mais colocada de lado. Veja um outro esquema que eu pus de 2 triângulos, veja lá, que a doença, veja, lá em cima a doença, né? É quando a pessoa é inconsciente lá embaixo e muito censurada. E a sanidade, o que seria, né? A sanidade seria com a consciência dos problemas que leva à descontração e produz a saúde. Então eu queria agora mostrar um outro modelo sobre a paranoia, que é o centro da problemática. A paranoia, que é a desconfiança. Na paranoia, o indivíduo é pleitista. O indivíduo pensa que ele é atacado pelos outros. Então ele ataca todo mundo porque ele acha que todo mundo quer atacá-lo. É uma questão da projeção. E aí foi justamente uma mulher de muito valor que fez essa descoberta, identificação projetiva, que o ser humano, que é paranoico, ele praticamente coloca nos outros as intenções dele, não percebe que é ele que é contra os outros, e não os outros contra ele. Veja um novo esquema aí sobre a influência no ser humano e na civilização. Veja, a influência da mãe na civilização é poderosa, né? 60%. Do pai lá 20%. E a sociedade influi no indivíduo só 10%. E a genética só 10% também. De maneira que a mulher tem uma função muito mais fundamental do que o homem na formação da personalidade. Esse livro da Cláudia foi escrito justamente para mostrar que é importantíssima a mulher perceber a própria patologia, que ela é a base da civilização. Então, na percepção da patologia, é que a pessoa vai notar que a maldade está mais em si próprio do que nas outras pessoas, principalmente as pessoas mais doentes. Então veja essa sentença final, hein? Só os indivíduos maus acreditam na maldade dos outros, compreende? Essa questão de intriga, né? Só indivíduo muito doente, muito paranoico, agressivo, é que acredita quando os outros fazem intriga, fazem difamação dos outros. Nós já voltamos, né, Cláudia? Já. Eu sou uma pessoa idealista e eu queria continuar fazendo a conversação. Eu precisava de um ambiente que eu pudesse juntar as duas coisas. Continuar estudando inglês, mas num ambiente que eu chegasse na sala de aula e falasse assim, eu quero mudar o mundo e não fosse reprimido por isso. Toda uma vida dentro de uma aula, porque não é uma coisa específica, você aprende sobre vários assuntos e aumenta até a sua expertise. Pensei assim, tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês. O que eu consegui mudar mesmo em mim foi um pouquinho assim. Mas o que eu consegui mudar na minha vida, o que eu ganho foi muito maior. A gente tem a oportunidade de falar sobre o que sente, sobre como enxerga o mundo. Porque nela eu consigo entender o mundo e entrar nesse contexto universal colaborando com esse mundo. A Millennium é a escola para mim, porque tudo que eu procurava numa universidade, eu encontrei lá. Em nosso mundo moderno, os desafios são reais e urgentes. Na educação, 31% dos estudantes brasileiros dizem já ter sofrido bullying. 1,7 milhão estão fora da escola por falta de vontade de estudar.
Mas agora existe uma ciência para realizar uma terapia em sala de aula. Especialização em gestão da psicossociopatologia, formando líderes para o século XXI. O senhor estava falando, Dr. Kepp, no segmento anterior, que só as pessoas más é que acreditam nas intrigas das outras pessoas más e nas maldades. Acontece que a nossa sociedade ela é completamente invertida. Ela tem valores invertidos, leis invertidas, ideias invertidas, arte transmitindo inversão, tudo. Então, e a pessoa não percebe essa inversão. Ela não percebe que ela está mais apta a acreditar no mal e a desconfiar do bem. Ela não percebe que ela tem já esse impulso já trazido na sua psicogenética. E eu acho que isso precisa urgentemente ser conscientizado, principalmente nessa relação homem e mulher. Entre nós mulheres, a tendência sempre, quase que 100% das vezes, quando existe um conflito entre um homem e uma mulher, a tendência é sempre ver a mulher, colocar a mulher como a pessoa mais frágil, a vítima da situação. Principalmente porque normalmente a mulher se queixa muito e ela tem o hábito de expressar os sentimentos de uma forma muito... Ela tem muita habilidade em fazer isso. Haja vista, por exemplo, essa capacidade que a mulher tem de fazer roteiros de filmes, novelas, intrigas, romances, porque ela tem muita habilidade psíquica para lidar com os sentimentos do ser humano. Então, quando se trata de um relacionamento, principalmente no ambiente familiar, a mulher ela é mestra em manipular os sentimentos das pessoas como lhe apraz. E isso acaba sendo em próprio malefício, por exemplo, né, no caso da família, quando as mulheres conseguem destruir a imagem, a autoridade da figura paterna diante dos filhos, criando problemas emocionais, assim, de formação de caráter, muitas vezes, graves, filhos que não trabalham, filhos homossexuais, filhos que não aceitam se entrosar na sociedade, que ficam assim com uma atitude meio feminina diante da vida, por admirar a imagem da mãe, ou até mesmo por se deixarem levar, acreditar nessa manipulação que a mulher procede com a sua habilidade com sentimentos. É, por isso que é fundamental, né, Cláudia? O seu trabalho seja difundido na sociedade. Sabe que às vezes eu acho, Dr. Kepp, que no que se refere assim a relacionamentos humanos, a essa parte de sentimento, a grande, a hábil, é sempre a mulher. Que o homem, ele é até meio ingênuo com relação a isso. Ele pode ter reações de violência, mas ele é muito ingênuo, ele não percebe essas artimanhas femininas. Não é já visto que a mulher é que seduz? Por exemplo, na imagem bíblica, não foi a mulher a primeira a cair na conversa da serpente, do Satanás? Quer dizer, não foi a mulher que acreditou e que convenceu o homem a também cair no mesmo erro, quer dizer, através da sua argumentação, da sua sedução, ela levou o homem a cair no mesmo tipo de mal. Eu acho que isso não é uma coisa que aconteceu lá, eu acho que isso acontece hoje. Nós, mulheres, por essa inconsciência dessas nossas inversão, essa nossa ligação com a intriga, com o mal, nós temos muita habilidade de convencer os homens e outras mulheres e a sociedade dos nossos interesses, que nem sempre são lícitos, e não existe consciência disso. Agora, Dr. Kepp, outra coisa também que é muito comentada é que é a mulher que vai pisar na cabeça da serpente no Apocalipse, que então caberia à mulher essa modificação do status quo de uma sociedade decadente, destrutiva, violenta. Mas a mulher só vai conseguir fazer isso se ela pisar, entre aspas, na cabeça dessa serpente, no próprio interior de si mesma em primeiro lugar. À medida que a mulher for conscientizando as suas más intenções, a sua competição com o homem, a sua inveja do homem, porque geralmente a mulher inveja o poder do homem, mas não no sentido benéfico. Geralmente a mulher inveja aquilo que ela vê no homem de ruim, ou que ela imagina que o homem faça de ruim. Então existe uma competição. O que a mulher quer conseguir? Direitos para quê?
E o que ela conseguiu até hoje? Direitos para quê? Será que foi para construir melhor a vida dela e a sociedade ou foi direitos para destruir mais a sua vida ainda e a da sociedade? Que eu não quero dar uma de moralista, evidentemente, eu sou uma psicanalista, mas o que acontece quando há essa liberação da mulher para tudo, ela se envenena mais com álcool, ela se envenena mais com drogas, ela se envenena mais com cigarro, ela tem mais ataques cardíacos, doenças cardiovasculares, doenças venéreas, maior número de abortos. Isso provoca um enorme sentimento de culpa. A gente vê adolescentes, mulheres com problemas de sentimento de culpa não resolvidos por causa de toda essa problemática. Então, essa libertação da mulher na sociedade não foi algo que contribuiu para o seu crescimento. Você está fazendo um programa muito importante, viu, Cláudia? Veja um cartaz que eu pus aí, que o maior interesse do homem é pelo dinheiro, pelo poder, né? Que o das mulheres mais pelo afeto, pelo sexo. Sabe por quê, doutor Kelly? Porque, em grande parte, não em todos os casos, mas a mulher, ela é muito dependente do homem. Ela não faz uma vida, ela não tem uma vida própria. Ela quer ser feliz através de um relacionamento, através de outra pessoa. Assim ela responsabiliza essa outra pessoa pela sua felicidade, mas logo em seguida pela sua infelicidade. A mulher não assume os problemas dela e nem a construção dela. Bastante neurótica. Exatamente. Né? Eu tenho um outro cartaz que esclarece mais ou menos aí. Olha, as 3 fases, né? Essa fase oral, né? Pessoas dependentes, e a fase genital, a terceira, são mais típicas femininas, né? Indivíduo narcisista, os artistas, etc. Então, essas 2 fases, a primeira e a terceira, são mais típicas femininas. E a do homem, a fase anal. Pessoas sádicas, né? Banqueiros, especuladores, etc., e também algo de maduro, né? De maturidade. Agora, veja que interessante que na minha pesquisa, eu acho que a mulher lida melhor, não apenas com essa parte sensorial, mas também com a parte espiritual. Então, quando a mulher é muito doente, ela é pior do que 10 homens. É a bruxa. Mas quando ela é melhor do que 100 homens. Agora, veja a foto de uma mulher de enorme valor no mundo, olha, Melanie Klein. Essa mulher é que conseguiu seguir a descoberta de Freud pelo lado do sentimento, né? Principalmente pela descoberta da inveja, que é do Freud, e conseguiu praticamente dar um grande avanço no estudo da psicopatologia. Mas agora eu gostaria de ver as entrevistas. Então, eu acho que a patologia principal da mulher é dela querer viver em torno de um romance, de um casamento, por exemplo. Então, isso já começa assim na escola, as meninas ficam falando de namorado, de meninos. Depois, quando cresce, mesmo se tem um crescimento assim profissional, mesmo na Suécia, que é um país assim com mais igualdade e tudo, a mulher facilmente abandona assim o próprio desenvolvimento por um homem, querendo assim criar um mundo de romance, viver muito assim no narcisismo, né? De querer que o homem admira ela, que acha que ela é bonita, e acha que isso é a felicidade. Então coloca toda a felicidade num relacionamento. A principal patologia da mulher é a questão do poder e da inveja, e ela se utiliza muito da intriga, muitas vezes, para alcançar esse objetivo. A gente vê o seguinte, que o homem, pela patologia, ele quer o poder assim social. E a mulher, na patologia dela, vamos dizer assim, ela utiliza a beleza, a sensualidade, o encanto que ela tem, nesse sentido de dominar o homem, né? Ela quer o poder através do homem. Então ela exerce mais assim o poder na família,
Então, a principal patologia da mulher talvez seria a inversão que ela tem no sentido afetivo, assim. Então, ela não quer um homem assim que trabalha, que leva a sério, que tem afeto, que traz dinheiro para casa, para a família. Então, a mulher quer muito um homem que agride, que ataca ela. Então, na minha terra, né, na Suécia, tem um síndrome que chama Síndrome de Estocolmo. Então, foi uma mulher, ela foi raptada por um homem, e o homem, né, queria dinheiro por ela, tudo assim, né, ia assassinar ela. Ela se apaixonou por aquele homem, tudo. E lá na Suécia também tem um caso assim, um assassino, né, que está na prisão, tudo. E é ele que mais ganha cartas de amor na Suécia inteira. Em toda semana ela ganha cartas de amor. Então a mulher tem essa patologia assim, que ela gosta de um homem que agride, que ataca ela. É pela paranoia de afeto que a mulher tem. Então, a mulher tem um alto grau de inveja, ainda muito inconscientizada. E isso causa muito sofrimento, muito estrago, não só na própria vida da mulher, como nas pessoas que a cercam, familiares, com quem trabalha, etc. E não querendo ver esse problema em si própria, a mulher projeta e passa a se ver como vítima, principalmente dos homens. Então, maridos, pais, companheiros, chefes passam a ser vistos como seus inimigos. Outro dia, um aluno meu aqui na Escola Milênio em São Paulo, ele contou que ele estudou numa universidade nos Estados Unidos, onde eles deram para todos os alunos homens uma instrução de como que pode sair com uma mulher sem ser processado. E lá tem umas instruções, o primeiro passo, por exemplo, dentro do carro, tem que primeiro perguntar para a mulher: posso tocar na sua mão? E depois, posso tocar no seu cabelo? Então, passo por passo, tem que ver se a mulher realmente está afim ou não, senão pode ser processado. E eu acho que isso mostra muito essa patologia da mulher, de que ela é sempre vítima, de que o homem sempre aproveita dela, que ela é uma coitada, um anjo, que nunca quer o mal, que sempre é o homem que é mal intencionado. E essa ideia é muito interessante, que a mulher não pode ser criticada. E pelas descobertas do Dr. Norberto Keppe, a gente sabe que a pessoa que se vê como muito perfeito é a pessoa mais desequilibrada. Bom, eu acredito que a principal patologia da mulher é a questão da inveja, né? Que se manifesta através das intrigas, através do narcisismo, da máscara social, né? Da mulher sempre se achar muito boazinha. Lógico que a questão da inveja, né? Não é só a mulher, o homem também tem, né? Mas eu acho que a mulher, ela manifesta isso de uma forma assim mais acentuada. Seja através do relacionamento, quando ela começa com as suas reclamações. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Você sabia que a tecnologia comprovadamente mais econômica e eficiente do mercado está sendo lançada no Brasil? É o ventilador de teto Kepp Motor Universe, certificado pelo Inmetro-Procel com o selo A de eficiência energética. Isto já está ao seu alcance. Kepp Motor, nova tecnologia para um novo mundo.
Eu quero convidar os senhores para todas as semanas fazerem uma terapia pela TV com o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Conheça as causas inconscientes, psíquicas e sociais que estão causando a destruição do meio ambiente, da economia, da sociedade e da nossa saúde orgânica, psíquica e até mesmo econômica. Não se esqueçam, nesse canal, com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista e cientista social, a trilogia analítica que faz a unificação do sentimento, do pensamento e da ação. Até lá! Bom, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que o Niels Bergquist respondeu, quando ele diz que a mulher gosta de ser agredida, ela gosta de homens que a agridam. Então aqui eu queria colocar aí um pouco mais adiante. Eu diria que a mulher, por essa inveja e essa inversão inconscientizadas que ela tem, ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mal. Então, a mulher, ela vê o homem bom, trabalhador, honesto, como sem graça, um homem meio careta, sem atrativos. E geralmente nesses grupos de adolescentes é sempre o mais doente, o mais delinquente que exerce o papel de liderança dos outros membros daquele grupo, daquela turminha. Então, depois que a mulher se une a um bandido, porque ela se sente muito atraída, excitante, aquele sujeito, né? Pode ver até, quanto mais semelhante ao demônio, mais ela se atrai. Então, depois que ela se vê envolvida naquilo e o homem passa a agredi-la também, aí ela não gosta. Aí ela chora, aí ela se opõe, então ela pode até a delegacia dar queixa, chorar para os filhos, mas fica naquela situação muitas vezes, permanece, não quer se desligar. Ela não quer ter uma vida decente, com um homem decente, fazendo coisas úteis para a sociedade, cuidando do que tem que cuidar. Ela fica eternamente ligada àquele bandidão, porque ela se atrai pelo mal. Então isso é uma coisa importante. Outra coisa também que eu queria falar em relação ao que a Sophie comentou, sobre a prática de Estocolmo, ultimamente nós vimos muitas vezes ser discutido nos jornais, questão de assédio sexual, isso está muito em moda, né? E nos países onde a mulher é muito dominante, esse assunto vem mais ainda à tona. E recentemente uma jornalista sueca levantou uma questão lá e ela causou uma polêmica, né? Porque existe um consenso dentro da justiça sueca. Se um casal tem algum relacionamento sexual e depois do relacionamento a mulher se sente como que invadida, agredida, ela pode se queixar. E se os dois estavam alcoolizados, o homem não recebe nenhuma justificativa pelo fato de estar alcoolizado. Porém, se a mulher está alcoolizada, eles justificam assim, ela estava alcoolizada, não sabia o que fazia. Ela foi usada, ela foi abusada. Então, por que a mulher, numa circunstância de estar alcoolizada, não sabe o que faz, mas o homem sempre sabe o que faz? Quer dizer que a lei é sempre mais dura com o homem em relação a isso. E eu acho, Dr. Kepp, que a mulher, a única coisa que a mulher, infelizmente, não porque seja por natureza assim, mas o hábito que a mulher desenvolve, já ensinado pelas suas mães, titias e vovós, e pela sociedade, é que o poder dela se restringe a esse poder de atração, de sedução no campo afetivo sexual. Então ela pensa, bom, a única coisa que o homem depende de mim e que eu posso fornecer de valor é isso, então deixa eu cuidar disso, né? E manipular a situação através disso, é o único poder que ela tem. E aí ela faz enormes desatinos, regimes chega a ficar doente, né, com remédios para emagrecer, anorexia. Enfim, a mulher gasta o que não tem para poder se vestir de uma forma sensual e para poder justamente competir com as outras
nesse campo, que é o único campo que ela acha que ela tem poder e que ela desenvolve o poder. Infelizmente, parece que essa é a condição da mulher. Isso é uma tristeza, Dr. Kepp, porque a mulher poderia desenvolver coisas incríveis de contribuição na sociedade, ser admirada por razões incríveis na sua realização, mas ela não é, inclusive, estimulada a nada disso. Eu vou mostrar um esquema sobre a realidade humana e social, e aí pode esclarecer um pouco qual é a função do homem e da mulher na sociedade. Então veja lá. Então nesse esquema que eu coloquei, vejam que os elementos fundamentais, aí são os elementos que a natureza criada, né, elaborou para o ser humano. Veja que é baseado lá em cima na estética, no belo, né? Isso. Na verdade, que é a razão, e na ação, que pode ser também a própria, vamos dizer, atitude em geral da vida social. E no meio tem a arte, né? Veja lá em cima, a arte, no centro, depois tem a estética, depois tem a ética. Essa seria a função mais feminina. A mulher é mais dada à arte, a estética, portanto, e a ética, né? Ela dá mais importância a isso. E lá, à direita, seria mais a função do homem, elaborando lá em cima a ciência, a razão, né? A filosofia e a teologia. Então, notem que, vamos dizer, os fundamentos da natureza, o fundamento de tudo, é baseado, então, naqueles elementos à esquerda, né? Depois no feminino e depois no masculino. Então, é o homem recebendo muito a influência da mulher através da estética, da ética, através das artes, e elaborando, portanto, a ciência, a filosofia e a teologia. Então, vejam outro quadro que eu pus aí. O maior problema do homem é a soberba e das mulheres a inveja. Então, eu quero dizer com isso que, evidentemente, o homem elabora na base problemas para a vida social, né? Corrupção, guerra, essas coisas. E a mulher mais na vida íntima, né? Das famílias, entre os amigos. Isso é importante as mulheres perceberem. Já preparando os seus filhos e os seus alunos para serem ou homens de bem ou fazedores de guerra. Então, justamente por isso que a mulher coloca o relacionamento, o casamento como principal da vida, é como se ela quer que os outros membros da família também façam isso. E então, quando ela depois começa a notar que a vida talvez não ficou como ela queria, que ela começa a se sentir infeliz, justamente por ter colocado de lado o próprio desenvolvimento, a profissão até. Então, aí ela começa a culpar, muitas vezes, o marido pela própria infelicidade. Porque é como se ela não quer ser responsável pela felicidade dela, ela quer que os outros façam ela feliz, inclusive os filhos. Então, os filhos vão sair de casa um dia, criar a própria vida, mas aí a mulher quer que ficam lá em casa, fazendo esses negócios de família, de festa. Isso também é muito bonito, muito legal, muitas vezes, mas é como fica um pacto da família, onde a mulher quer que tudo gira em torno da família. Inclusive depois querendo que as filhas façam a mesma coisa. Eu acho que a influência da mulher na família, ela é bastante forte, né? Inclusive o Dr. Kepp fala que chega a ser 70% da influência na educação é da mulher. Então eu gostaria de ler um trechinho deste livro, Mulheres no Divã, né? Onde a doutora Cláudia fala um pouquinho disso aqui, né? Notem os leitores que as mães que mimam os filhos, dando-lhes a ideia de que o trabalho é sacrificado e desgastante, que devem defender-se do mundo e dos outros que lhes são inimigos, estão agindo diretamente contra os filhos, mesmo que não percebam com nitidez. Bom, na família, a mãe, por exemplo, ela não cria os filhos para o mundo,
para os filhos se dedicarem ao mundo, fazer o bem e trabalhar, tudo. Ela quer atenção para ela, quer os filhos, né, para ela. Então ela usa muito aquela chantagem emocional, né? Então ela finge que tem dor de cabeça, para os filhos levarem no hospital. Então ela fala assim, vocês vão me abandonar, vocês não me gostam, começa a chorar. Então faz escândalo em casa, para todo mundo ficar dependente dela. E não para os filhos fazerem uma coisa para o mundo e trabalhar, estudar essas coisas. Bom, na educação dos filhos, por exemplo, a mulher que não conhece a sua própria psicopatologia tende a educar as filhas para serem assim a rainha do lar, né? Para fazer do casamento ou de um relacionamento a sua profissão, a sua razão de viver. E vai criar então assim mais mulheres frustradas nesse nosso mundo. Então a mulher normalmente super protege, mima, estraga os filhos, não dá a eles uma orientação que eles devam servir à sociedade, ser úteis, pensar em trabalhar para um bem comum, mas cria pessoas assim mimadas que vão sempre querer ser servidas. Então, em quase todas as famílias que eu conheço, quem manda é a mulher. E ela não manda porque ela tem mais razão, mas simplesmente porque se a mulher não consegue o que ela quer, ela cria uma situação insuportável para a família toda. Que a mulher, às vezes, que a gente fala na Suécia, é profissional de criar aquela briga silenciosa. Então ela não fala mais nada. Está com cara fechada, não, tô bem, não tem nada, não. Mas é que aqui eu que tenho que fazer tudo, né? Ninguém que escuta o que eu falo. Então começa a criar uma briga assim dentro da família com muita facilidade, se ela não consegue o que ela quer. E outra coisa interessante dessa questão da inveja da mulher é que muitas mulheres reclamam porque os maridos trabalham muito. Se ele é dedicado ao trabalho dele, se ele tenta fazer uma coisa boa, se ele gosta do que ele faz, ela fica sempre falando que ele trabalha demais, se não faz nada para a família, não dá atenção a ela. Mas, por outro lado, se o marido não trabalha, ela também reclama que ele não faz nada, que ele não quer crescer na vida. Então, a mulher realmente tem um papel na família de muita patologia. Eu tenho um exemplo que aconteceu na semana passada. Um casal veio, a moça faria uma entrevista, ela trouxe o filho, né? E no momento que ela tinha que fazer a entrevista, a criança começou a chorar. E nisso o pai veio, conversou, tentou assim agradar a criança, levá-la para fora, falar que ia brincar, de uma forma assim muito bacaninha com a criança, né? Aí a mãe começou a falar, né? Não, ele quer ficar só comigo, ele se sente só bem perto de mim. E nisso, o que ela causou, né? Um desconforto, né? Big presentation at 9. An international audience. The translator is late. Now, don't you wish you'd learned English? Você sabia que a tecnologia de motores magnéticos para eletrodomésticos mais avançada do mundo está sendo lançada no Brasil? Você sabia que os eletrodomésticos com ela são até 90% mais econômicos? Isto já está ao seu alcance. Cap Motor. Nova tecnologia para um novo mundo. Então, né? Nós estamos aí verificando a influência que a mulher tem nos seus relacionamentos, na sua família. E muita gente diz, qual que é a influência que a mulher tem na sociedade? A mulher influi? A mulher influi muito na sociedade. Só que ainda não foi analisada essa influência no sentido seu real e até certo ponto atrás dessa imagem que a mulher mantém. Vamos dar alguns exemplos. Quem que se presta sempre para ser usada para vender carros, cigarro, remédios, roupas?
Não é a mulher? Dizem, bom, a mulher, ela é usada, manipulada pelo homem, mas a mulher gosta dessa situação dela, ela ama, por exemplo, gastar todo o dinheiro que ela tem e não tem, sustentando os poderosos da economia. Por exemplo, a indústria de cosméticos é uma das mais lucrativas do mundo. O consumo de ansiolíticos, de antidepressivos, de analgésicos, a mulher é que mais faz. Quer dizer, ela que sustenta as grandes multinacionais. Então, sempre a mulher, ela é a que gera a economia da casa. O que ela vai comprar, como ela vai comprar e, portanto, ela é, muitas vezes, manipulada pela psicologia do marketing para manter esses poderosos. Eu acho que se a mulher resolvesse deixar um pouquinho de admirar o homem poderoso, porque a mulher gosta muito de homem que tenha poder, prestígio, dinheiro, fama. Então, se a mulher deixasse tanto de apreciar, não fosse tão assim admiradora, apaixonada pelos homens doentes do poder, como elas são, então a nossa sociedade seria mais equilibrada. Por exemplo, Hitler, se não tivesse uma Eva Braun, eu duvido que ele tivesse tanta energia e equilíbrio para manter aquela postura que ele mantinha. Então, por trás de um poderoso maligno existe pelo menos uma mulher. Não quando não se diz várias mulheres, né? Assim, um cortejo feminino alimentando a loucura de um poderoso doente na sociedade. Mulheres, eu gostaria que vocês não ficassem muito bravas comigo, mas que vocês procurassem se aliar a mim, estudassem inclusive esse livro As Mulheres no Divã, para que vocês pudessem se libertar, inclusive, dessa sensação de inferioridade, de escravidão que nós sentimos, mas porque isso está muito mais relacionado a uma escravidão à nossa própria patologia, essa que está inconsciente. Cláudia, acho que a melhor maneira de ajudar as mulheres é o que você está fazendo agora, denunciando a patologia feminina. Se não denuncia, se não mostra os defeitos que a pessoa tem, a patologia, a pessoa não pode ter uma vida melhor. E provavelmente, a partir de agora, né, denunciando a patologia da feminina praticamente, é que as mulheres poderão ter uma vida, vamos dizer, mais razoável na sociedade, inclusive no trabalho, né, na família. Eu acho, doutor, que é porque a nossa função ainda está por vir, viu? Nós temos coisas incríveis para realizar no mundo. Incríveis para o bem, né? Para o bem. A gente precisa se conscientizar rapidamente, porque eu acredito que poderá caber a nós mesmo uma grande transformação na sociedade para melhor. Sim. Mas depois dessa consciência. Eu vou mostrar um esquema para elucidar para os senhores a importância da mulher praticamente na civilização. Veja esse esquema agora lá, o triângulo, né? Deus Pai lá embaixo, a base de tudo, né? O sentimento, né? O amor, Deus Pai. E lá embaixo quem está, né? Veja lá, a mulher. É a base de tudo. Então depois está lá em cima, lá à esquerda, o homem, que é a razão, Deus Filho, Jesus Cristo, né? Que já vem de Deus Pai, então, portanto, do amor. E depois, do outro lado, né, está Deus Espírito, né, que é a estética, né, que é essa parte da beleza, que vamos dizer é o Espírito Santo. Então, essa é a parte fundamental. Seria o filho, né, dessa dialética, homem, mulher e o filho. É. Então, o homem e a mulher, se unidos ao amor e à razão e a Deus, eles produzirão um filho que será estético, quer dizer, bonito, verdadeiro e belo, como fruto. Agora, não umas pestinhas capetas como normalmente. Veja a Madame Curie, né? Foi uma mulher notável, veja aí ela acompanhou, portanto, o marido dela nas experiências sobre o raio-x, né? Agora, nós temos que admitir, né, Cláudia, que na humanidade é geralmente algo impressionante que só uma pessoa, que é uma mulher, é que conseguiu
se achegar mais perto da Trindade Divina. Veja esse esquema aí, sobre a Trindade Divina. Olha lá, notem, no centro estão os seres decaídos, né? Os seres espirituais, os demônios, e os seres humanos, os condenados, né? Notem, bem no centro. Então, o que acontece, né? Ao redor tem os seres humanos imperfeitos ainda, os que vivem, corpo, né, e alma, como se fala. Em seguida, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os espíritos perfeitos. E lá em cima, na última roda, lá, a Nossa Senhora, que é o ser acima de todos, mais perto de Deus, lá, da Trindade Divina. Então, notem que foi uma mulher, né, que tirou Adão praticamente do paraíso, chamado Eva, e outra mulher que está levando o ser humano para o paraíso, então, agora, que é Nossa Senhora. Por isso, Dr. Kepp, as mulheres, nós precisamos nos conscientizar da nossa inveja, dessa psicopatologia, que é mais inconsciente, para que nós percebamos que a gente segue muito mais a Eva do que o modelo de Maria. Maria é um modelo perfeito de mulher de conduta e que muitas vezes, até por inveja, a mulher não quer seguir. Então, eu acho que a sociedade humana tem que conscientizar a inveja que tem de Maria, Mãe de Cristo, viu? É. E vamos ver as entrevistas. Então, na Suécia tem muito essa ideia que o homem e a mulher têm que ser totalmente iguais, que não tem nenhuma diferença entre os sexos. Mas acho que nós temos que admitir que a mulher tem mais facilidade, assim, de entender os sentimentos das pessoas, de ter essa sensibilidade, de ter mais contato com beleza, com espiritualidade, até com Deus. E por essas qualidades, se a mulher coloca isso na prática, ela pode ser um líder fantástico, ela pode ajudar muitas pessoas, ela pode crescer assim no campo profissional, na ciência, nas artes. Nós vemos que as mulheres que fizeram isso obtiveram grandes resultados. Mas para isso a mulher tem que colocar um pouco de lado o próprio narcisismo, essas fantasias de querer só um romance na vida e querer ser útil, querer colocar na prática o que a Deus deu para a gente, as qualidades que a gente tem e dar isso para outras pessoas. O verdadeiro papel da mulher na sociedade é ela ter uma atitude assim de romper esses pactos que ela fez com o homem, né? Com a sociedade, e ter uma atuação assim mais consciente de ver, de conscientizar os problemas que ela tem, conscientizar os problemas que existem na sociedade e fazer um esforço grande para que toda essa situação caótica que nós estamos vivendo seja aliviada pela verdade, pelo afeto. Então, o que a mulher precisaria notar digamos assim, existe o Mr. Hyde, né? Então, na mulher existiria a Mrs. Hyde, né? Que é esse lado que a mulher desconhece dela, que vem atrapalhando não só a vida dela, como a vida de um modo geral, né? Social e, enfim, dos seres humanos. Então, eu lembrei de uma história da Grécia Antiga sobre as mulheres que se uniram para fazer greve contra os homens que estavam em guerra. Eles queriam acabar com a guerra, então as mulheres se uniram e não mantiveram mais contato com os homens até eles pararem com a guerra. Então, eu acho que mulheres, sendo que nós temos um papel muito assim central dentro das famílias, na educação, e temos contato direto com todos os homens, é de tentar assumir o papel de tentar melhorar esse mundo também e fazer um papel de mulher mesmo, de afeto, dessa questão de intuição, de ver o que precisa, de ajudar os outros e sair desse próprio mundinho nosso, da própria família, da própria vida e realizar algo pelo bem comum. Acho que o verdadeiro papel, né, eu acho que seria o de ser conciliadora.
ajudar o próximo, a cuidar dos outros, a ser amiga, a ter uma atitude assim mais amorosa, mais afetiva, né? Eu acho que o maior espelho que nós temos, né, que é o de nossa mãe, né, Nossa Senhora. O verdadeiro papel da mulher seria a ligação dela com Deus, né? Porque ela foi dotada, ela pelo jeito tem mais intuição, ela deve ter mais afeto também, mas ela usa isso e quer ficar mais com o homem, ela se liga com o homem, que a felicidade vem do homem, e não se liga a Deus, porque ela seria a ligação, né, entre o homem e o Deus na sociedade. Né? Então ela poderia fazer essa ligação entre Deus e o homem, é a mulher. Então ela deveria se voltar ao Deus mesmo. Bom, a mulher me parece ainda muito perdida. Nas últimas décadas nós vimos assim as mulheres tentando imitar os homens para buscar realização. E a gente vê que elas imitaram muito mais os aspectos patológicos, essa busca pelo poder social, pela liberdade através do sensorialismo, o que não deu bom resultado. A mulher, por natureza, ela é mais ligada ao afeto, à estética. Então, a sua verdadeira função é trazer para a sociedade, é vivenciar mais esses aspectos no dia a dia de cada um de nós. Agora, o que acontece é que para chegar nisso, ela precisa conscientizar aquela camada de psicopatologia, de inveja, de narcisismo, de arrogância, etc., para conseguir chegar nesse núcleo essencial verdadeiro. Então, como diz a doutora Cláudia nesse livro, que esse é um livro assim fantástico, que eu recomendo para todas as minhas clientes e amigas, para conhecerem essa questão da psicopatologia feminina. Ela coloca aqui: nós mulheres fomos nossas maiores inimigas, pois desprezamos nosso poder verdadeiro, que é o amor, a dedicação. Então, eu gostaria de colocar um cartaz aí, veja o que está escrito. A mulher está mais próxima ou de Deus ou dos demônios, ou mais na vida espiritual ou na vida sensorial. De acordo, Cláudia? De acordo. Homens e mulheres que quiserem saber mais a respeito da análise da psicopatologia feminina descrita no livro As Mulheres no Divã, de minha autoria, poderão se dirigir à nossa sociedade no telefone 11 30 32 36 16 ou no nosso site